Bem, a última coisa que não tem mais saída, nós temos que fazer são esses cadarços aqui, tá? Para mim é uma coisa que exige bastante paciência, né? Agora, pode ser que seja para alguns de forma diferente, mas de qualquer forma eu vou tentar ensinar a forma menos complicada da gente trabalhar fazendo os cadarços, que é com curvas, eu já disse a você. Primeira coisa que nós vamos fazer é a gente selecionar a bota. E uma coisa que eu posso ensinar para você é o seguinte, por exemplo, eu gostaria de saber onde a bota está nessas coleções que eu coloquei aqui. Eu não sei, eu teria que abrir uma por uma, mas no caso do 2.91, você pode simplesmente colocar o mouse aqui e clicar em vírgula no numpad, naquele que tem os números, que para você fazer contas. E ele abre então para você a coleção em que está situado a mesh que você está trabalhando, o objeto que você está trabalhando. Assim, só para testar novamente, você coloca aqui, seleciona, coloca aqui, clica em vírgula e você vê que o telhado ele foi apresentado aqui como selecionado e mostrado para você. Isso aí é ótimo para facilitar a sua vida. Então, voltando ao cadastro, agora nós vamos desligar essa aqui e vamos desligar essa aqui. Não, nós vamos desligar essa aqui e vamos desligar essa aqui. Nós estamos no modo objeto e essa lingueta aqui também ela deve ser desligada e você já vai entender a razão disso. Então, eu vou clicar em H. Então, eu não tenho agora a lingueta aqui para interferir na minha vista. Nós vamos trabalhar com curvas. Eu vou explicar a princípio como é que você pode ou deve começar esse trabalho e depois eu vou pôr em speed. Por quê? É uma coisa muito chata, muito desagradável, fazendo a mesma coisa o tempo todo e tentando modificar as curvas, tá? Exige paciência, então realmente quem não tem muita paciência pode treinar a paciência usando curvas para você colocar em lugares específicos, tá? Então a primeira coisa que eu vou mostrar para você é, vou selecionar aqui, eu vou com isso aqui para o modo de edição, eu vou chegar aqui bem pertinho, eu vou selecionar aqui, eu estou em faces, vou selecionar isso aqui porque eu quero começar aqui. Então eu venho aqui, Mesh, Snap, cursor ao selecionado. Agora eu sei que com o cursor aqui, já aprendemos antes isso, o primeiro objeto que eu optar vai ser colocado aqui onde está o cursor. Depois que eu escolhi aqui o local que eu quero que a curva seja colocada, eu vou colocar essa vista em 7. Vou ensinar mais um atalho para você que facilita muito a sua vida, que é Alt B. Eu venho aqui e eu seleciono esta parte. O que que ele vai fazer? Ele vai manter essa parte aqui visível e vai sumir com essa parte aqui. Portanto, eu isolo esse pedaço que vai facilitar eu manipular as curvas aqui. Então, pode ver que eu estou com o 3D Cursor no lugar que eu queria e agora eu vou desselecionar tudo, deixo o cursor aqui e eu vou colocar aqui uma Bezier Curve. Shift A, curva, Bezier Curva. Lógico que tem um monte de outras possibilidades de curva, mas eu testei com a Bezier Curve, tá? A Bezier Curve está aqui. Você observa bem a curva, Shift Z para você enxergar. Veja bem, ela está cortada, aqui ela está aparecendo, mas no modo de visão, ela está cortada nos pedaços em que foi cortado também a visibilidade desses outros pedaços aqui, tá? Então, nós vamos com ela para o modo de edição, com ela selecionada, a gente clica em S, para a gente deixá-la um pouco menor, para a gente poder localizar como é que ela está acontecendo. Então, nós temos o primeiro vértice da curva aqui nesse local. Para a gente poder trabalhar com um pouco mais de consistência, enxergar melhor, é uma parte preta, né, nos pontinhos aqui. Mesmo a gente colocando Shift Z, vai ficar mais confuso ainda, junto com essa outra mesh aqui. Então, a melhor forma é a gente vir aqui, que é uma propriedade de curva, aqui. Aqui a gente tem os itens de curva. A gente pode descer aqui em geometria e aqui em profundidade, mantenho essa característica aqui, e eu vou aumentar um pouquinho. Portanto, eu vejo melhor o que está acontecendo aqui. Portanto, eu posso, por exemplo, com isso aqui selecionado, perceber que isso aqui
pode ser encaixado aqui. E os próximos movimentos que eu vou fazer dizem respeito a Ctrl, botão direito, porque ele faz com que eu faça um extrude da curva. Assim como se eu clicar em E, eu também faço um extrude, mas eu vou optar por essa forma. Então, se eu clicar em G aqui, eu aproximo ela desse outro vão aqui com mais facilidade. E aqui eu posso selecionar, clicando em G, eu posso começar a manipular a curva. E as curvas, elas podem ser manipuladas de diversas formas. Por exemplo, aqui eu posso fazer um S. Você viu que essa ponta aqui estava sumida aqui, porque ela estava no modo invisível, né? E aqui eu posso empurrar para lá, para colocar ela melhor no lugar. Eu posso, selecionando isso aqui, clicar em V. Se for conveniente, eu posso colocar, por exemplo, no modo free, no modo livre. Por quê? O que significa esse modo? Que uma alça vai se movimentar independente da outra. Então, G aqui, ó, ela se movimenta independente da outra, ao passo que da outra forma, ela não estava se movimentando livremente. Então, clicando aqui, G, ela vai se movimentar de forma livre. Eu posso manter assim, se for conveniente, ou não. Eu preciso verificar a cada momento qual é a necessidade que eu tenho, qual é a vantagem que eu tenho a respeito disso. Bom, o negócio é o seguinte, precisa de paciência, logicamente pode observar aqui, você pode inclusive trabalhar da seguinte forma, você pode pegar esse 3D cursor, novamente, com paciência, né, ir para o modo de objeto, selecionar isso aqui, selecionar essa parte aqui, clicar aqui, mexe, Snap, cursor ao selecionado, voltar para o modo objeto, clicar aqui, ir para o modo de edição e selecionando aqui você pode optar por curva, seleção ao cursor, tá? Então você pode ir fazendo isso em cada uma das viradas que você tiver, ou você pode simplesmente ir tentando manipular o que está aqui manualmente, tá? S aqui, por exemplo. E agora, só para constar, eu vou fazer isso para você ver. Vou colocar no Speed. Se você quiser deixar mais devagar esse movimento para você ver como é que eu estou fazendo, você pode ir no YouTube, tem aquela engrenagenzinha do lado direito e você pode então pedir para ele ir numa velocidade menor. Assim como legendas que eu estou pondo aos poucos nos vídeos, eu estou fazendo legendas em português e inglês e até para pessoas que têm dificuldade de audição, fica uma situação razoável. A pessoa pode ir lendo o que eu escrevi com as legendas, tá? Mas eu vou pôr em speed para ser menos complicado isso que nós estamos fazendo. Ah, tem mais um detalhe. Se você quiser aumentar o número de controles, você pode selecionar as duas partes e você pode subdividir, vindo aqui em segmentos e subdividir. Por exemplo, eu selecionei esses dois, aqui eu tenho uma subdivisão, então eu posso afastar. Agora eu vou continuar no Speed e você fica observando se você quiser ir treinando a sua paciência.